Começando com o Bahia, que vinha de uma sequência ruim fora de casa, né? Eram 5 derrotas seguidas jogando como visitante, somando Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa Libertadores, mas na noite desta quinta jogando lá no Cícero de Souza Marques, né, a casa do Red Bull Bragantino, a casa provisória, né, enquanto o Nabi Abichedi está passando por uma reforma. Aproveitando a expulsão do início, né? Se bem que até antes da expulsão o Bahia já estava com um ímpeto bem interessante, né? Mesmo jogando fora de casa. E aí depois da expulsão o Bahia sobrou, fez 3-0, voltou a vencer fora de casa e cola nos líderes, Ravel Pinheiro. Bahia está a 3 pontos do Flamengo e do Cruzeiro, né? Que são os 2 primeiros colocados. Já dá para começar a sonhar com coisa grande, Ravel Pinheiro. Lá ele, né? Mas enfim, você entendeu. É sempre bom destacar esse lá ele, especialmente em noite do Dia dos Namorados, né, Fábio? A Isso. gente, a gente que está aqui nesse momento, trabalhando, enquanto os casais já curtiram aí sua noite, agora estão aí também escutando a gente. Já peço aí que deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Eu tô aqui comemorando. Amanhã faz, Fábio, infelizmente amanhã completa 9 meses que eu não beijo na boca, mas o meu time fez amor Que é com a bola, isso? então eu tô Ah, feliz e satisfeito. Tô bem demais hoje, tô leve. Então, de muito bem. fato, começando por aí, eu acho que os 2 primeiros pontos que você destacou são muito importantes aqui para a gente falar. É justamente o fato de o Bahia conseguir fazer hoje aquilo que ainda tem margem para melhorar nessa campanha, que é vencer mais jogos fora de casa, né? Conseguir uma pontuação que acompanha o ritmo de dentro da Fonte Nova. O Bahia chegou hoje ao 6º triunfo nos últimos 8 jogos pelo Brasileirão, então isso também é uma marca positiva, interessante. E o segundo ponto é esse que você acabou também de dizer, Fábio, a possibilidade do Bahia começar a sonhar com objetivos maiores nessa competição. O brasileiro, invariavelmente, é a competição mais importante do clube daqui por diante, né? Uma vez que foi eliminado da Libertadores. Então, é de fato sonhar com uma posição interessante, uma vaga direta na Libertadores. O saldo da pontuação histórica média nesse momento está 2 pontos acima o Bahia, né? Então, das projeções que historicamente classificam os times para disputar a Libertadores diretamente. Então, Fábio, de fato, assim, um resultado muito interessante para que nessa pausa o Bahia possa dormir entre os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro. Muito bem, a galera já tá chegando aqui no chat, né? O Sir Jeff falou que você tá mentindo, viu, Ravel? A minha situação Os tá 9 complicada, meses. CTF. O bicho tá pegando, meu velho. Eu também não acreditei muito, não, viu? O Eliel Silva tá por aqui também. O Beni Blanco tá cornetando aqui, que eu falei sequência ruim, mas o Bahia foi pegar time da Libertadores, Flamengo fora, o jogo contra o Confiança ali que foi com o time sub-20, mas foi ruim, né? Não ganhou, assim. Não deixa de ser. Inclusive, uma das derrotas causou eliminação na Libertadores, né? Então, não dá pra dizer que 5 derrotas seguidas fora de casa é bom, né? Mesmo contra adversários fortes, né? Como foi o caso aí da maioria dos confrontos. Michel Xavier tá por aqui. O Gabriel Evangelista fala que meu time não jogou, meu time fez amor. É isso. Nesse dia dos namorados, o Bahia fez amor com a bola. Murilo Nunes está por aqui. É... Mandou uma mensagem aqui sobre a atuação do Bahia. É... Impronunciável, viu, Murilo? Mas, assim, foi mais ou menos isso que aconteceu, viu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Realmente, a atuação do Bahia hoje foi digna de É um bom isso. posicionamento. É isso. Bom, mas aí, vamos lá, Ravel, né? O Rogério Ceni nos jogos da Copa do Nordeste fez um bom planejamento, né? Usou o terceiro time contra o Confiança, usou o time praticamente todo reserva contra o Náutico, descansou os titulares e hoje a gente viu um Bahia aí com ímpeto, né? Com intensidade e também com a questão da expulsão, né? O Bahia até começou bem o jogo, mas a expulsão do Hurtado ali também abriu os caminhos para esse triunfo vir de forma até fácil, né? O Bragantino, que era o time que só havia perdido para o Palmeiras, né? Dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Tem vencido o Cruzeiro, por exemplo, que é um dos líderes. Enfim, vinha jogando muito bem, mas o Bahia fez 3-0. Até que ponto a expulsão foi decisiva para esse resultado, Ravel?
Foi muito decisiva, Fábio, porque ela condiciona os caminhos do jogo, assim, né? Eu concordo muito no que você disse em relação ao planejamento do Bahia para estar inteiro para essa partida de hoje, né? A última partida antes da parada, ressalto mais uma vez, e todo o planejamento ele foi bem pensado para que o Bahia pudesse chegar hoje em condições de competir fisicamente com um time que jogou muito menos partidas do que ele esse ano. Só para a gente ter uma ideia, o Bragantino fez hoje contra o Bahia sua 29ª partida. Já seria um número alto de um modo geral. Só que o Bahia jogou a sua 44ª. Então o Bahia jogou 15 partidas a mais que o Bragantino. E o time do interior paulista, ele se notabiliza fundamentalmente, Fábio, por ser uma equipe que consegue propor intensidade nos seus jogos. E foi assim hoje também. Antes da expulsão, o Bragantino era um time que conseguia também dar umas estocadas em velocidade, fazendo um jogo muito físico, de marcação na primeira linha de defesa do Bahia, deixando o Bahia incomodado, inclusive, nessa saída de jogo que o Bahia costuma fazer, que é uma saída curta, com o jogo apoiado, e o Bragantino marcando em alta rotação, em alta intensidade lá em cima, muito porque o time é cunhado para jogar dessa forma. Fernando Seabra faz um bom trabalho, surpreendendo a todos, inclusive, né, as expectativas que a gente tinha em relação a esse time do Bragantino não era essa, né, de, em termos de pontuação, de desempenho, e o Bragantino até começa o jogo meio que dizendo o porquê que ele tá ali em cima, tá? Jogando de uma maneira muito intensa, muito dinâmica. Se não tem exatamente uma qualidade técnica, como tem, por exemplo, o time do Bahia, é um time que consegue sobrepor com muita raça, com muito vigor, com muita intensidade. Só que o Bahia vinha se comportando bem até mesmo antes da expulsão, justamente por ter conseguido se preservar fisicamente, tinha escapes em velocidade, numa formação, inclusive, que eu gosto muito, já cheguei aqui a elencar que, para mim, o Bahia consegue se portar melhor, em especial jogando fora de casa, com dois pontas abertos, extremos, para fazer esse escape em velocidade, e o Bahia já dava sinais de que conseguiria fazer isso muito bem com o Ademir, saindo pela ponta direita e fazendo uma saída mais qualificada com o Pulga e Jean Lucas pelo lado esquerdo, mexendo bastante nessa intensidade também do jogo, ou seja, não se acovardando e se colocando numa condição de repente, só se defender dessa intensidade, dessa alta rotação que o Bragantino tentou fazer. E foi dessa maneira, numa dessas saídas, que o Bahia conseguiu a jogada que corretamente dá origem à expulsão do lateral direito, Hurtado, do Red Bull Bragantino, que aí sim o jogo se abre para o Bahia. Eu estou fazendo questão de observar isso porque, de fato, o jogo poderia se apresentar mais complicado, porque dado o nível de intensidade que o Red Bull coloca no jogo, Fábio, você tem um jogador a menos, prejudica completamente sua estratégia. E aí, nesse lance que o Ademir ele dá um toque de cabeça para o centro da área, o jogador, o zagueiro do Red Bull, Pedro Henrique, ele dá uma pichotada, escapa a bola e a Ademir continua acreditando na bola, se projeta em direção ao gol, e aí em velocidade o Hurtado ele dá um empurrão nas costas do jogador do Bahia, no ponta direita do Bahia, que seguia com o domínio da bola em direção ao gol, e aí nesse sentido a regra é clara, o jogo lance é completamente passível para expulsão. Fica aqui a infelicidade do registro de que o juiz ele precisou ainda do auxílio do árbitro de vídeo para poder marcar algo que parecia muito evidente ali, tá? Uma marcação que deveria ser óbvia na minha avaliação, porque a falta era incontestável e seguindo, aplicando a regra, por se tratar de ser um lance fora da área, a expulsão também era cabível. Coube ao VAR fazer a correção, recomendou ali o ajuste, o árbitro seguiu corretamente ali a sugestão do VAR, a recomendação do VAR, e aí, naquele momento, o jogo destrava para o Bahia, porque o Bahia passa a ter mais espaço para trocar passes, para poder conseguir fazer aquilo que a gente imaginava que poderia fazer tendo mais campo. O Bragantino até tenta corrigir a inviabilidade ali do seu jogo por ter um atleta a menos, né, tirando um jogador de frente, o Vinicinho, que é um ponto esquerda bem veloz, bem ágil, para colocar um lateral direito que até não jogava há bastante tempo, acho que o Natan Mendes, se não me engano é o nome dele, e ele entra ali justamente para poder tentar recompor o lado direito de defesa, mas claramente era um jogador sem ritmo, Fábio. E por que eu estou trazendo isso? Porque foi ali pelo lado esquerdo que o Bahia começou a estabelecer suas melhores chances. A bem da verdade, o Bahia até demorou um pouco de conseguir criar uma jogada que resultasse numa finalização. Ficou trocando muito passe, invertendo a bola de um lado para o outro, tentando achar espaço pelas laterais, mas o Bragantino muito fechado numa linha de 5 inicialmente, depois que toma o gol até reduz para uma linha de 4, mas antes de tomar o gol, ficava ali numa linha de 5, com 3 jogadores no meio e apenas um jogador, o Eduardo Sacha, mais adiantado, fazendo uma referência,
mas a verdade é que o Bragantino se fechava o tempo inteiro e o Bahia não conseguia furar esse bloqueio, trazendo o jogo pelas laterais. Até que ali, mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo, 30 a 35 minutos do primeiro tempo, o Bahia começa a fazer infiltrações pelo meio, tentando de fato romper linhas pelo meio e começa a perceber que o jogo acontece por ali. Então, dessa forma, aos 40 minutos, o Bahia chega ao seu primeiro gol, numa jogada combinada, onde, após a triangulação ali no meio, Luciano Juba, Jean Lucas, Everton Ribeiro e William José, que dá um passe magistral, de qualidade, faz um pivô excelente, um toque, um nojo de toque, assim, uma qualidade excepcional para fazer o que ele sabe fazer de melhor, o pivô com jogada associativa e deixar Luciano Juba em plenas condições de finalizar inapelavelmente, vencendo o goleiro Cleiton e naquele momento ali abrindo com justiça o placar para o Bahia. E por que com justiça? Porque, como eu disse, o Bahia já tinha o maior volume de jogo naquele momento. O Bahia chegou a ter 77% de posse de bola em determinado momento da partida e terminou o jogo com 748 passes trocados, sabe? É o maior número do Bahia nesse Campeonato Brasileiro. Obviamente, você tem a questão de fato de ter a superioridade numérica em campo, mas há de se destacar que o Bahia teve muita paciência para rodar essa bola, para jogar e administrar, buscar oportunidades e vencer de fato o jogo com autoridade. E o placar foi se construindo dessa forma. O Bahia até teve uma chance claríssima antes do segundo gol, de fazer esse segundo tento que poderia dar mais uma margem para o Bahia numa jogada assim que é típica do Bahia mesmo, jogada de toques curtos, passes apoiados, mas faltou alguém para finalizar, alguém com apetite para finalizar a bola no gol, depois de uma série de trocas de passe entre Luciano Juba, William José, Jean Lucas, Everton Ribeiro, novamente, o próprio Gilberto participou da jogada, mas ninguém teve vontade de chutar a bola, até que Jean Lucas acaba finalizando com defeito para fora, e quando já parecia que o Bahia ia descer para um intervalo com 1-0, 1-0 que seria pouco, tendo em vista essa oportunidade, principalmente que o Bahia perdeu. Mais uma jogada criada ali, um bom passe de William José para Everton Ribeiro, que finaliza forte. O goleiro Cleiton consegue fazer uma boa defesa, mas na volta a bola pega no defensor do Bragantino, no Guilherme Lopes, e vai morrer de mansinho no fundo das redes, trazendo um placar até que era mais justo, mais condizente com o que tinha sido o jogo até ali. O Bahia desce para o intervalo com 2-0 e essa vantagem daria uma condição de jogar o segundo tempo de uma maneira mais administrada e foi até o que o Bahia fez. O Bahia começa o segundo tempo mais trocando passes na sua faixa intermediária, se expondo menos, indo na boa e naturalmente o Bragantino também tentaria ali de alguma forma ter uma sobrevida no jogo, fez mudanças, colocou o Isidro Pita, né, o centroavante que está vivendo uma boa fase, que havia até sido convocado para a seleção paraguaia, mas não jogou nessa data FIFA da última semana, e entrou em campo ali tentando trazer alguma movimentação, até teve uma finalização com perigo ali, uma das duas finalizações que o Bragantino teve no jogo dentro do alvo, né, mas o Bahia conseguiu passar os primeiros 15 minutos de intensidade do Bragantino no segundo tempo, num roteiro bastante parecido com o que foi o primeiro tempo também, e aí depois acabou o gás do Bragantino e o Bahia, com as mudanças, até foi melhorando no jogo, foi retomando o controle que na verdade assim nem saiu de fato das mãos do Bahia, mas quando o Bragantino tentou se propor ainda ali a fazer uma pressão, o Bahia administrou bem, e aí à medida em que o tempo foi se desenvolvendo, o Rogério Ceni foi colocando um gás novo no time com as mudanças, esse gás foi interessante porque o time manteve um padrão de qualidade com as entradas de Michel Araújo, de Cauli, do próprio Kaique, que acabou perdendo um gol incrível, mas antes dessa perda, o Bahia chega ao seu terceiro gol e mais uma boa jogada combinada para um passe de Michel Araújo, que finaliza a jogada com um lance individual muito interessante, puxa de dentro para fora, da direita para o centro do gol, finalizando inapelavelmente um belo chute de longa distância, reafirmando o ótimo momento que o atleta uruguaio vive, e com isso o Bahia consegue dar números finais à partida dali, aos 29 minutos, praticamente torna o jogo assim desinteressante para o Red Bull, porque o Red Bull ali já entendia que não conseguiria mais oferecer qualquer tipo de risco ao Bahia, e o Bahia inteligentemente passa a ter mais espaço ainda para poder mexer o jogo. O Rogério Ceni inteligentemente também consegue fazer mudanças na forma do time jogar. O Bahia terminou o jogo de hoje com a linha de 3, com Santiago Arias voltando a jogar por ali no segundo tempo, até porque Gilberto tomou cartão, então Arias vai ter que ser o titular da próxima rodada do Brasileirão, daqui a uns dias. Então o Rogério já foi testando algumas coisas ali, colocou Juba para criar por dentro na segunda linha, chegou a gerar mais oportunidade de gol, como o Kaique, que acabou perdendo o gol que eu citei aí
mais cedo, apesar de ter entrado bem, perdeu esse gol, mas o Bahia conseguiu, Fábio, fazer em campo aquilo que a gente espera de um time que está jogando com um jogador a mais, que tem um bom futebol, que recebe uma boa oportunidade com justiça de fazer, aplicar o seu melhor jogo e conseguiu fazer de maneira muito feliz. Aqui em Salvador, aqui na torcida do Bahia, a gente tem um trauma histórico do fato do Bahia não saber jogar tão bem quando tem superioridade numérica. Talvez o torcedor mais supersticioso, Fábio, tenha pensado nisso quando viu aquele cartão vermelho subindo ali para o jogador do Red Bull. Mas a realidade é que no futebol de hoje, como ele é jogado, e basicamente pelo perfil também que o Red Bull Bragantino costuma implementar o seu modelo de jogo, você ter vantagem em campo é determinante para que o resultado ele aconteça em seu favor. E o Bahia soube fazer isso muito bem hoje, foi justo e merecedor do triunfo e vai dormir essa pausa do campeonato aí, esses 40 dias, 45 dias de pausa dentro dos 6 melhores colocados, com muita justiça. A primeira perna que o campeonato faz, primeira perna que o Bahia faz de campeonato brasileiro, Fábio, é merecedor assim, da sua colocação, é digna, e o Bahia vai por mais aí, em busca até, na minha avaliação, de uma possibilidade de quebrar o seu recorde histórico de pontuação no turno, Fábio, e isso passa muito por vitórias fora de casa, e hoje foi mais uma vitória merecida. Muito bem, né? O Bahia é quinto lugar, a 3 pontos do Flamengo e do Cruzeiro. Lembrando que o Flamengo também tem um jogo a menos, né, em relação ao Bahia, mas, enfim, grande campanha aí do Bahia mais uma vez, né? Lembra um pouco ano passado, Ravel, mas eu acho que a diferença para esse ano, além da experiência, obviamente, né, do ano passado para esse, me parece que o Bahia hoje é muito mais encorpado em termos de peça para conseguir manter uma boa campanha até o final. Claro, título é um pouco mais difícil, né? A gente tem Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro ali que me parecem times mais fortes, né, para disputarem um título, mas a equipe do Bahia passa mais confiança essa temporada, que não vai ter a queda que teve, por exemplo, no segundo turno do campeonato passado. Você concorda? Concordo 100%. O elenco do Bahia esse ano, ele tem duas características que eu avalio que não tinha no ano passado, assim, que é a robustez, ou seja, alternativas para que você consiga manter não só os padrões de jogo que você está acostumado a colocar da sua melhor forma, como também a possibilidade de se ter variação, né? Quando você tem um jogo onde você precisa criar, você tem um Caio Alexandre, né, que consegue criar de saída, né, como primeiro volante. Mas quando você precisa segurar o jogo, dar mais intensidade fisicamente, você tem um Nicolas Acevedo que, diferente do ano passado, está em plenas condições físicas para executar o seu melhor futebol. Então, passa por aí. No meio-campo, quando você tem um Jean Lucas que não está tão bem, hoje você já tem alternativas, a exemplo de um Rodrigo Nestor, de um Michel Araújo. Até pouco tempo atrás você tinha um Eric, que também foi pensado para essa função. Então, só para ficar nos exemplos do meio-campo, que para mim é o setor que mais se destaca no Bahia de 2025, Fábio, você tem robustez, que é muito importante. E o segundo ponto que eu avalio que, assim, esse é mais subjetivo, mas eu percebo isso dentro do campo também, é a maturidade, tá? Eu acho que o elenco do Bahia é mais maduro esse ano para compreender as nuances do futebol e chegar ao resultado. Hoje, por exemplo, eu percebi em vários momentos ali os jogadores do Bahia tendo mais tranquilidade para jogar os jogos, caindo quando era preciso. Vi Marcos Felipe fazendo uma ceirazinha necessária ali para Rogério Ceni dar orientações para o elenco, para substituir atleta, para poder perceber se o Mingo ia voltar ou não para o campo. Enfim, são pequenos detalhes do futebol que a gente sempre costuma citar aqui, Fábio, que fazem a diferença quando um time quer de fato conquistar, né, coisas maiores, mais condizentes com os sonhos da torcida, com as aspirações da torcida. Então eu vejo esse Bahia de 2025 como uma evolução do Bahia de 2024, que já vinha apresentando também bons desempenhos, mas que na reta final ali acabou claudicando bastante, e o que eu vejo é um Bahia que está aprendendo a conseguir se desenvolver melhor, e obviamente, né, vai passo a passo chegando cada vez mais longe, e eu penso que é um trabalho de fato gradual, de crescimento gradual, que vai trazer muitas alegrias para o torcedor ainda. Acho que é um caminho inevitável, assim, da forma como o trabalho está sendo desenvolvido, a gente vai chegar numa margem de evolução, de maturidade,
que o torcedor vai conseguir alcançar e comemorar resultados que vão fazer com que o Bahia chegue de fato à plenitude, né? Aquilo que a gente pensa maior. O que é essa plenitude? É ver o time cada vez maior, né? Com potencial de desenvolvimento de atletas, grandes nomes também chegando por aqui e conquista de títulos, que é o principal motivo pelo qual o torcedor comemora. E a sequência, né, da temporada vai ser pesada, porque tem Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Inclusive é o único time que está em 4 competições, né? Isso, são 4 frentes aí para tocar, né? Esse é um grande problema. Até já cheguei a falar aqui em lives anteriores, Fábio, que talvez em determinados momentos o Bahia precise fazer escolhas. Foi abençoado aí com uma Copa do Brasil, uma fase de Copa do Brasil com um adversário mais acessível, com todo respeito ao Retrô, afinal de contas o jogo é jogado em campo, mas o sorteio poderia ter sido muito pior. O Bahia acabou dando sorte nesse sorteio, mas a sorte também não apareceu, por exemplo, nos playoffs da Sul-Americana, né, onde o Bahia vai ter desafios maiores, e por isso, talvez em determinado momento o Bahia precise priorizar. Vamos esperar ver o que vai acontecer em relação ao calendário e à Copa do Nordeste, porque ela acabou perdendo um pouco do brilho que a gente costuma dar, que a gente costuma ver, pelo fato da competição ter se estendido para o segundo semestre, uma competição que seria muito mais valorizada se tivesse acontecido nos meses iniciais, como habitualmente mas o fato é que o Bahia tem 4 frentes e é muito difícil você conseguir dar a mesma atenção para todas elas. Muito bem. Vamos para o campinho? Vamos continuar analisando aí este triunfo do Tricolor contra o Massa Bruta, né? Agora analisando os jogadores, mas antes da gente analisar, né, posição por posição, eu queria que você falasse de 2 jogadores que eu acho que a galera vai ter que fazer ou já está fazendo a fila do perdão, né? Que é o Michel Araújo e o William José, que não começaram muito bem, né? A trajetória, né? Suas trajetórias aí no Bahia, mas cresceram bastante, né? Com toda certeza. Inclusive estão aí entre os melhores do Bahia na partida de hoje, na noite de hoje. A bem da verdade, todas as críticas que eles receberam foram justíssimas, tá? Eles entraram muito mal, assim, no Bahia, começaram o ano mal, cada um pelos seus motivos, né? Eu acho que o William José, começando por ele, que é o principal destaque do Bahia, inclusive na noite de hoje, assim, na minha avaliação, era um atleta que veio fora de forma, jogando ali no futebol europeu, né? Teve alguma dificuldade, eu acho, de readaptação inicial, eu acho que muito pela questão do sobrepeso, porque agora que ele tá fino, e tá bem claro, assim, que ele tá fino, tá bem fisicamente, ele tem muito recurso técnico. É um jogador que quando a bola chega para ele, sempre sai alguma coisa de diferente. Então, ele agrega demais ao Bahia, estando agora em condições físicas plenas. Então, ele tomou aquelas cornetadas iniciais ali com muita justiça, porque estava mal fisicamente, porque não estava rendendo bem mesmo, não estava adaptado. Mas agora que ele teve aí mais tempo para treinar, para se recondicionar fisicamente, ele está mostrando por que o Bahia foi atrás dele aí, pensou e o resultado está vindo aí, né? Contribuindo com gols, assistências e participações diretas em jogos. Já o Michel Araújo, eu acho que ele foi muito prejudicado por 2 lesões que ele teve já no início da sua passagem pelo Bahia. É um atleta que veio ali também cercado de muita expectativa, não pelo que ele já havia demonstrado em clubes anteriores, até porque, para boa parte da torcida, naturalmente, ele era um jogador que não era nem muito conhecido ali, né? Até porque no São Paulo ele oscilava momentos de titularidade com reserva, e às vezes até não relacionado, um jogador coringa, polivalente, mas que também não se destacava exatamente por jogar numa posição específica, né? Então, não se sabia muito o que esperar de Michel Araújo, apenas que era um jogador que se falava ali de um investimento na casa de 18 milhões de reais. Então, o que será que o Bahia tinha visto nesse atleta para fazer um investimento dessa importância de valor? Não se sabia, e para piorar, no começo ele não mostrou porque, né? Veio bem difícil ali, fora de ritmo, não conseguia agregar. Pelo contrário, quando entrava fazia raiva, mas eu acho que aí foi um caso específico de um atleta que precisava de um tempo maior para se preparar das questões das lesões que ele acabou tendo, para se reequilibrar, se recondicionar, né? Tá bem fisicamente também, tá entrosado com os atletas, e o fato é que depois também que ele teve esse tempo, ele consegue demais agregar. O Bahia vive seu melhor momento, assim, acho que é um jogador que consegue ajudar muito o Bahia hoje. Eu fico muito feliz, inclusive, de ver, porque eu, pessoalmente, Fábio, não esperava muito desse atleta, não. Assim, um jogador que eu
quando o Bahia anunciou a contratação, eu não esperava. Achava que era um jogador que não ia agregar tanto, e a verdade é que ele tem sido importante nesse momento da temporada, onde o Bahia já está chegando aí a quase 50 jogos, e é importante você ter um elenco robusto, um elenco que possa ajudar o Bahia nos seus desempenhos, e hoje ele fez o terceiro gol, o gol que deu tranquilidade para o triunfo tricolor, e que ele siga brilhando e recuperando de uma vez por todas a confiança do torcedor do Bahia. É isso, né? Algo até natural, né? Com jogadores aí que vão para o novo clube, né? O Williams já estava na Rússia, né? Você tá lá na Rússia, lá escondido, aí vem para o futebol brasileiro depois de anos. De fato, é preciso um pouco mais de paciência, né? Às vezes num time como o Bahia, a paciência não é muito grande, né? Mas enfim, os jogadores começam aí a dar uma resposta boa e é importante, né? Elenco pro Bahia esse ano vai ser importante porque todo mundo vai ser necessário aí, como a gente já falou aqui, ainda 4 competições para o Bahia disputar. O Bahia que já é o time que mais jogou no futebol brasileiro e vai bater, talvez bata um recorde aí, viu? No final do ano a gente vai fazer as contas aí, mas talvez o Bahia possa ser aí o time que mais jogou. Acho que o Fortaleza, né? Em um desses últimos anos aí foi o que mais jogou. Acho que agora esse recorde pode ser batido pelo Bahia. São muitos jogos aí para fazer até o final da temporada. Você Bom, tem Campinho. 44 já feitos, né, Fábio? Isso, Só no brasileiro você tem mais 26. Então são 70 garantidos só para a primeira competição. Se o Bahia chegar até as finais da Copa do Nordeste, a gente não vai colocar aqui, não é nenhum absurdo imaginar isso. Quarta semi e 2 finais, mais 4, 74. Se a gente colocar aí as fases de playoff sul-americano, o Bahia conseguir avançar, playoffs, oitavas, vamos botar umas quartas aí, né? Historicamente o Bahia tem dificuldade com essa fase. São mais 6 jogos, 80. Copa do Brasil, 2 jogos garantidos já contra o Retrô. Vamos dizer que o Bahia passe do Retrô e mais 2 de Copa do Brasil. 84 jogos. Se a gente colocar o Bahia indo às quartas de finais de todas as competições eliminatórias, mais os jogos do brasileiro, o Bahia terminaria a temporada de 2025 com 84 partidas. É um número insano. Só para a gente ter uma ideia, 12 meses, né? Obviamente o calendário não se fecha assim, mas se a gente colocasse isso em média, daria uma média de 7 jogos por mês. 7 vezes 12, 84. É uma insanidade, porque nesse período você ainda tem férias, pré-temporada, pausa de mundial. Significa dizer que, na verdade, o Bahia joga numa média de dias, um intervalo de dias muito menor do que esse que a gente está até sugerindo aqui, o que já seria, Fábio, um absurdo. É isso, né? O nosso querido calendário do futebol brasileiro, alguns jogam muito, né? Outros jogam pouco, né? E a gente tem essa distorção aí. E o Bahia vai ter que encarar, né? Vai ter que encarar aí esse calendário apertado. Pelo menos para essa temporada não tem muito o que fazer, né? Ano que vem, em tese, os estaduais vão ser mais curtos, né? Copa do Nordeste, imagino também que vão optar aí por um calendário mais curto, mas a quantidade de jogos ainda vai ser imensa, né? Para um time como o Bahia. Bom, agora sim, vamos para o campinho. Vamos analisar individualmente aí os jogadores do tricolor, né? Hoje força máxima, no esquema tático aí 3 atacantes, né? Jogando fora de casa ali para aproveitar a velocidade. Tivemos aí Ademir, né? Entrando no time titular nessa partida. Bom, vamos começar pelo começo, né? Pela defesa, com o Marcos Felipe, que passou em branco, né? Mais uma vez. Exatamente, mais um jogo sem sofrer gol. A gente sabe que o gol é uma posição problemática para o Bahia. Marcos Felipe é aquele atleta que a gente, quando ele está começando a recuperar a confiança, ele dá um sinal de que a gente não pode ir tão assim. Hoje eu acho que ele se portou bem, assim, teve um momento ou outro ali de excesso de confiança, uma reposiçãozinha, uma saída meio estranha, mas de um modo geral acho que ele se comportou bem e também não foi tão exigido para a gente e ficar colocando tanta lupa quanto normalmente se coloca para um jogador que não vive tão boa fase. Eu vou de verde musgo para ele aí, acho que dentro do que foi a partida de hoje, ele agiu no que precisava agir e não comprometeu de maneira nenhuma a defesa do Bahia, nem fez com que a gente tomasse muitos sustos hoje, não. Verde musgo para ele. Ainda é preciso ir ao mercado atrás de um goleiro titular, Ravel Pinheiro? Ou esse Sem dúvida. medo foi superado?
Nada, sem dúvida, Fábio. A gente precisa, o Bahia precisa de um goleiro de verdade, um goleiro que possa ser titular incontestável, que possa trazer tranquilidade, que dentro das características que o time joga possa também agregar, né? Então não é só um goleiro que seja um bom defensor. Eu estou fazendo essa observação aqui porque ouviu-se muito burburinho, né, nas últimas semanas de uma parte da torcida do Bahia pedindo a contratação do Léo Jardim. Eu entendo a torcida do Bahia, para mim é um ótimo goleiro, assim, defende muito bem, mas é um goleiro que, por exemplo, trabalha muito pouco com os pés, né? Então, será que seria de fato o perfil que o Bahia precisa? Não sei. Acho que o Bahia precisaria tentar encontrar uma peça que é difícil no mercado, que é cara, mas que é necessária de um goleiro que possa trazer estabilidade defensiva de fato, mas que possa também ser esse homem que o Rogério Ceni gosta de utilizar. E aí, chegando a esse nome, o Bahia vai precisar se desfazer de um dos 3 atletas que já possui na posição. Afinal de contas, vindo esse goleiro nessa janela de meio de ano, uma tendência forte de que essa movimentação de mercado aconteça, o Bahia vai estar com 4 goleiros. É muita gente para essa posição e muita gente de não tão boa qualidade, tá? Ronaldo, por exemplo, é um jogador que veio, não mudou o patamar. Então, o Bahia vai precisar sim fazer esse movimento e ver o que vai fazer também para poder dar uma aliviada nessa posição que vai ficar com jogadores sobressalentes. Mas o fato é que o Bahia precisa sim de um goleiro, apesar de Marcos Felipe não ter comprometido hoje. Muito bem. Então o Marcos Felipe aí avaliado positivamente, né? Mais uma boa atuação aí do goleiro do Bahia. A gente agora parte para dupla de zaga, né? A dupla já consolidada, DVD e Mingo. Hoje foram eficientes, né? Não tiveram tanta necessidade de intervenção, nenhum dos dois assim teve que fazer algum tipo de desarme ou intervenção providencial, mas conseguiram contribuir para dar segurança defensiva necessária para o Bahia não passar apertos, inclusive, né? Como eu disse, o Bahia hoje teve um sistema defensivo estável, né? E muito se deu pela atuação segura desses 2 atletas aqui, que também dentro dessa mesma linha vão merecer um verde musgo também, Fábio. Jogadores que foram importantes por trazer essa estabilidade. Mingo saindo bastante com os pés também. Conseguiu aguentar ali a dor que ele estava sentindo. Aparentemente era uma lesão mais séria. O Iago Bodu chegou até a aquecer para entrar, mas ele conseguiu ficar no jogo. Esperamos que não tenha acontecido nada demais com ele, né? Mas é um atleta muito bom, um atleta completo. Gosto muito de Mingo. E DVD esteve bem também na noite de hoje. É uma zaga que passa segurança e passou segurança na noite de hoje e merecem o verde musgo aí. Muito bem, vamos partir agora para a dupla de laterais, né? Nosso querido Márcio Souza colocou o uniforme que o time entrou em campo, né? Mudou aí, que foi a segunda camisa do Bahia. Direita com o Gilberto. Bom, Gilberto, ele é um jogador. Também vou dar um verde musgo para ele, mas Gilberto a gente tem que fazer algumas ponderações aqui. Tem que primeiro começar com a puxada de orelha, que é um jogador que ele sempre tenta fazer em alguns lances assim o mais difícil, e aí, meu irmão, ele exagera no excesso de confiança, é muito inventivo, e aí acaba fazendo com que a gente passe alguns sufocos desnecessários assim, e eu acho que ele precisa corrigir essa postura dele, esse posicionamento dele em campo, Fábio, em relação a isso, porque inclusive, Arias é a antítese de Gilberto, é um jogador que não se arrisca tanto, não abusa tanto nesse papel, mas traz muito mais estabilidade do que esse outro, né? Por outro lado, Gilberto é um jogador que também gera opções de ataque, de volume de jogo para o Bahia. É um jogador que pela faixa direita do campo ali, ele vai mais além de fundo, consegue criar jogadas, articula bem. Então acho que ele tem que ter um pouco mais, ter apenas um pouco mais de atenção para não ficar dando essas oportunidades para o adversário criar jogadas. Então eu vou de verde musgo para ele fazendo essas ponderações. O Igor Santos fala que o Gilberto não passa confiança. E o Benny Blanco É, fala que o Bahia tá com problema na lateral direita. Assim, são duas boas opções, né? Eu acho que a questão é muito pelo momento dos dois, né? Mas assim, mas ao ponto de ir ao mercado trazer mais uma opção ou recuperar os dois aí? É mais fácil. não, assim, Igor e Benny, obrigado pela mensagem de vocês aí, amigos. Eu acho que assim, a gente tem que ponderar que Arias é um jogador que está voltando de uma lesão séria agora, então naturalmente ele ainda está se recondicionando. O processo que Arias está passando é muito semelhante ao processo que Michel Araújo passou. Arias ficou mais de 40 dias fora, então é um atleta que também precisa voltar a ter minutagem, voltar
a soltar a perna, jogar sem sentir dor, sem sentir medo, ganhar confiança. Acho até que o Rogério foi muito inteligente em lançá-lo nesses últimos jogos, justamente para poder fazer com que o atleta pudesse acelerar seu processo de retorno com essa confiança. A gente não pode esquecer que Arias, até outro dia desse, era titular incontestável na lateral direita por ter essa qualidade que a gente sabe que o jogador tem. Então esse é um ponto que eu acho que a gente deve levar em consideração. Já Gilberto é mais uma característica do atleta, assim, de ser um cara que confia muito no próprio potencial e às vezes acaba exagerando um pouco, esticando a corda, mas eu acho que ele também já demonstrou, o final do ano passado o Gilberto foi muito bom no Bahia, já demonstrou que é um atleta que pode agregar. Não acho que o Bahia precise, por exemplo, ir ao mercado para trazer alguém com mais cancha, não. Acho que o Bahia está bem servido na posição. Bom, bem servido, sem dúvidas nenhuma, na esquerda, né? Mais um bom jogo, né, do Juba. Esse aí é craque de bola. Ele até, na minha avaliação, é um jogador que poderia até, em outras faixas do campo, agregar ainda mais para o jogador, para o jogo do Bahia, assim. Ele jogar na lateral é uma demonstração da sua versatilidade, obviamente, mas ele faz jogo em qualquer parte da lado esquerdo ali do campo. É um atleta que nem dá para acreditar que esse cara veio de graça pro Bahia, né, velho? Um jogador que veio de graça do Sport de Recife, né? Time que acabou perdendo o direito do atleta, e o Bahia trouxe esse achado, esse craque de bola, que mais uma vez mostrou por que é titular da posição, incontestável, e mais do que isso, é um dos principais quilates desse time, esse Bahia em 2025 que joga muito, que joga bola, que consegue praticar bom futebol, passa fundamentalmente por grandes atuações de Luciano Juba, e mais uma vez a gente teve isso hoje, não só pelo gol, tá? Às vezes o gol coloca em evidência uma boa atuação de um atleta, mas o fato é que Juba, ele consegue mostrar que tem bom desempenho, que tem bom futebol, que tem nível para jogar, assim, não só no Bahia, ajudando o Bahia, mas fazer uma projeção de carreira até pensando em Europa, pensando em seleção brasileira, para quem costuma pedi-lo na seleção. Eu acho que ele tem futebol, imagem de evolução para isso. Para mim, Juba é um craque de futebol e vive um grande momento. Verde mais alto aí para ele. É isso. Provavelmente o Ancelotti deve estar de olho, ou pelo menos a comissão dele. Assim, tem que olhar o Juba, né? Até porque o Alexandro, convenhamos, né? Hoje eu acho que o Juba tem muito mais capacidade de jogar na seleção do que o Alexandro. E o Arana, né? Que era antes, né? Na época do Dorival. Enfim, é um jogador que tem total capacidade aí de vestir a camisa da seleção, ainda mais um setor que hoje é carente, né, no futebol brasileiro. Assim, se o Juba estiver jogando no Flamengo ou no Corinthians, já tava nessa última aí, né? Mas como é do Bahia, vai ser difícil. Enfim, mas convidar o Ancelotti, né, ver o jogo na Fonte Nova, comer um acarajé, né, e avaliar o Juba aí quando o Campeonato Brasileiro voltar em julho, porque é um jogador que merece sim atenção para a seleção brasileira, ainda mais num setor tão carente, né, que é a lateral esquerda. Só não sei se para o torcedor do Bahia é bom, né, porque aí fica avisado, aí daqui a pouco vai embora. Mas, enfim, pro jogador e pro futebol brasileiro, eu acho que seria interessante aí o Juba ser considerado, né? Eu vi que o Ancelotti falou que tem 70 nomes aí na lista dele. Eu espero que um desses nomes aí seja o Luciano Juba, que tá há bastante tempo, né? Desde a temporada passada, bem regular, e tá merecendo já uma oportunidade aí de pelo menos ser observado pela comissão técnica da seleção. Bom, concordo. Quer falar mais alguma coisa, Ravel, sobre o Juba ou não, elogiamos concordo, demais? Vamos seguir. Não, concordo inteiramente com isso aí. Acho que a gente eu acho que é um atleta que minimamente merece uma avaliação por tudo que já fez em 2025 vestindo a camisa do Bahia. Muito bem, vamos pro meio de campo, né? Caio Alexandre e Jean Lucas, né? Que estão jogando fino da bola. Bom, Caio Alexandre hoje teve uma atuação um pouco mais discreta, né? Foi importante ali na precisão dos passes, teve uma precisão altíssima, né? Trocando muito espaço, fazendo esse meio campo do Bahia girar, rodar.
Eu vou colocar aí para ele um verde musgo, porque eu acho que assim ninguém no Bahia hoje, principalmente aí entre os times entre os jogadores titulares, teve uma atuação abaixo das expectativas. Mas dentre os verdes musgo que a gente vai distribuir hoje aqui, principalmente do meio para frente, ele foi o que acabou tendo uma atuação um pouco mais apagada. Esperava um pouquinho mais, principalmente quando o Bahia abriu o placar, porque teve alguns espaços ali para ele mostrar o seu melhor futebol. E ele acabou não aparecendo tanto. É um jogador que eu gosto demais, assim. Caio Alexandre, para mim, também é outro craque. É outro jogador que, apesar da concorrência na posição dele ser maior, mas para mim eu acho que é um outro jogador que já caberia, sim, ele ser observado aí pelo Ancelotti, pela sua comissão, por todo o futebol que desempenha e vem desempenhando no ano. Teve uma taxa de pressão de passes muito interessante. Destaco até que teve um momento ali, uma rusguinha entre ele e Rogério Ceni durante o jogo, porque ele tentou forçar um passe e acabou errando. Aí o Rogério já estava 3-0 o jogo, o Rogério deu uma bronca nele, foi captada pelos microfones do gramado, e aí ele falou: pô, foi a primeira que eu tentei, foi a primeira que eu errei. E de fato, eu acho que ele até tentou pouco hoje. E acho que até não cabia a bronca ali, foi um pouquinho exagerada, mas é o desejo e o apetite do professor Rogério Ceni, que a gente vai avaliar daqui a pouco. Mas ele não é o vencedor que é por acaso, né? Então fica aqui também a observação. Jean Lucas, eu gostei da partida, assim, principalmente do primeiro tempo. Acho que ele conseguiu gerar algumas oportunidades de jogo ali, combinando com o Eric Pulga, apareceu mais no primeiro tempo. No segundo, deu uma caída fisicamente. Achei que ele correu bastante no primeiro, se esforçou bastante. E até para mim, Rogério inteligentemente o substitui por Cauli no momento certo, tá? Porque quando ele começou a cair fisicamente, o Bragantino vinha tendo mais espaço, e aí ele recompõe ali, colocando o Cauli, gerando mais volume de jogo no meio campo, mas enquanto teve pulmão, foi bem. Então, para ele, eu também vou de verde musgo, Fábio. Muito bem, vamos agora pro Everton Ribeiro, né? Quase fez um gol, né? Participou da jogada, É, mas o gol foi contra. E aí, mais uma boa atuação? uma boa atuação dele, também vai de verde musgo aí. Falta um pouquinho de intensidade para o vovô Everton Ribeiro. É um jogador que acaba sentindo mais, assim, fisicamente, né? Um atleta que a gente está tendo o prazer de ver aqui jogar, que tem a qualidade de poder soltar mesmo o jogo, de gerar oportunidade de jogo, mas quando o jogo fica muito físico, ele tem alguma dificuldade. Por isso eu, mais uma vez, acho também que a substituição foi acertada. Gosto muito de vê-lo, assim, jogando esses 70 minutos, mais ou menos ali, 60, 70 minutos que ele tem para agregar ao Bahia, e saindo ali também sem mostrar contrariação, sem estar insatisfeito, sem estar chateado, qualquer coisa nesse sentido, porque é importante que ele saiba o quanto ele pode contribuir na medida em que ele pode contribuir para o Bahia, né? Quando o jogo fica muito físico, o Bahia acaba sentindo muito o fato de não ter um atleta com a intensidade que ele já não consegue entregar. Mas quando ele tem pulmão, ele é um jogador cerebral importante para criar as jogadas do Bahia, sobretudo ali pelo lado direito, combinando com Ademir. Então ele foi importante também para o jogo de hoje. Enquanto teve pulmão, cabe um verde musgo aí de jogou bem para Everton Ribeiro. Muito bem, vamos ler aqui alguns comentários, né? Antes da gente partir pro ataque, né? Analisar o ataque. Galera falando aqui sobre a questão do Juba, né? Que a gente comentou aqui que merece uma vaga na seleção. O G. Carlos fala: a seleção que passa. Que o Juba. Acho que ele quis dizer impressão, né? Que o Juba não é convocado porque está com a camisa do Sensação, né? Bahia. Sensação, deve ser isso. Não é possível que ninguém na CBF esteja acompanhando ele. É isso, né? Ainda mais pela concorrência, né? Ele tá jogando bem e não tem ninguém melhor, assim. Tem jogador com mais nome, né? Só isso. É, Em times mais midiáticos, é só isso, né? A diferença é essa. eu acho que o Carlos, ele traz um comentário aqui, uma coisa que a gente vê, inclusive, de uma maneira mais latente em outra posição do campo, assim. Na minha avaliação, Fábio, a seleção brasileira ter Danilo convocado é um negócio, assim, que não tem É, explicação. Jogador que ele não consegue ser titular no futebol brasileiro, ele entra, agrega ali para o Flamengo em alguns contextos, mas é um jogador que está sendo convocado pelo nome. E aí, como vocês falaram aí, né, tanto o comentário de Carlos quanto o seu, é um atleta que na faixa do campo que está jogando, o Juba não tem essa concorrência técnica hoje em dia. Ele está concorrendo com atletas que estão sendo convocados ou especulados por sua trajetória. Mas o momento é de Luciano Juba. É diferente, por exemplo, de como eu disse aqui, para mim, Caio Alexandre também é um jogador que poderia ser
minimamente observado, sondado, mas que a gente de alguma forma compreende isso não acontecer, porque há ali no meio uma disputa mais feroz, né, mais complicada. Você vê um Casemiro que passou muito tempo sem ser convocado com justiça, né, porque não vinha bem no Manchester United, enfim, mas que retorna para a seleção e encarna um espírito muito condizente com alguém que precisa jogar com a camisa amarela daquela forma, né? E para mim as atuações de Casemiro nessas duas datas FIFA foram importantes para inclusive mostrar que essa posição ela praticamente tem dono. Então fica mais difícil para um Caio Alexandre chegar a ser convocado. Mas para Luciano Juba, para mim, já não tem mais justificativa dele não ser minimamente observado, porque é um atleta que, como eu disse, tecnicamente dispensa comentários, e hoje você concorrer com o Alexandre, com o Alex Telles, enfim, Carlos Augusto, que chegou a ser cortado da lista durante o jogo lá contra o Paraguai, né, antes do jogo contra o Paraguai, e se ele foi cortado é porque também o treinador deve ter percebido que era melhor ter outras alternativas no banco do que esse atleta que foi convocado. Eu acho que Juba não deve nada a esses atletas, muito pelo contrário, já merece sim uma oportunidade. Muito bem, mais comentários aqui da galera. Vamos falando aqui vamos passando aqui, né, pelos comentários da galera. Deixa eu ver aqui. A galera tá falando do São Paulo, né, que tá perdendo do Vasco 3-0. Realmente Morumbi, resultado né? surpreendente no Morumbis. Acho que o Zubeldia vai pegar o boné, viu, depois dessa. Saulo Lessa tá por aqui. O Nailson Araújo também tá por aqui. O Antes tá por aqui. Fala que... acho que é Aproveitando que sobre o o Saulo jogo. Lessa está aqui, Fábio, desculpa te interromper, meu amigo, mas aproveitando que o Saulo Lessa está aqui, um abraço para Saulo Lessa, que eu sei que é rubro-negro, só para a gente dar um plá, né? Infelizmente, que lance triste ali do Jamerson, né? Lateral esquerdo, já que a gente estava falando de laterais Isso. esquerdos também, um lance triste, um atleta que vinha fazendo um bom 2025 aí pelo Vitória e assim, pela gravidade da lesão, parece ser uma lesão muito séria, uma lesão daquelas que pode até, esperamos que não seja o caso, mas um tipo de lesão que compromete a carreira de um jogador, e é um rapaz que vinha conseguindo jogar bem pelo Vitória aqui. Esperamos que ele tenha boa recuperação, porque foi uma lástima o que aconteceu ali, uma entrada imprudente, violenta do jogador do Cruzeiro, num gramado que estava muito pesado hoje do Barradão, choveu muito aqui em Salvador, e o gramado acabou ficando muito molhado, muito pesado, e o jogador do Vitória acabou se lesionando gravemente ali, o que é uma lástima mesmo, um fato muito triste. Ele já está hospitalizado no hospital próximo ao Barradão ali e vai passar pelos exames, mas me parece até que o Vitória já soltou uma nota dizendo que teve ali uma questão de um rompimento dos ligamentos do tornozelo, uma fratura também. Esperamos que o atleta tenha uma boa recuperação e que consiga voltar mostrando seu melhor futebol. É isso, né? Lance muito feio, né? O Jamerson era um dos poucos jogadores que estavam tendo algum destaque, né, nessa fase do Vitória, e de fato aí é uma triste, né? Que vai passar e provavelmente perdeu a temporada, né? Não vai conseguir voltar a campo em 2025. E o Vitória perde um jogador que, numa posição que não é fácil, né? Lateral, né? A gente fala aqui até a própria seleção, né? É difícil ter um Tá tendo lateral. dificuldade, né? Imagina um time que está na parte de baixo, né? Como é o caso do Vitória, e vai perder o Jamerson aí. Entrada criminosa, né? Assim, não deu para entender ali o jogador do Cruzeiro, a entrada no jogador do Colocar Vitória em risco que... assim, né? Um colega de Isso. profissão, né? É o gramado Pesado. pesado já, né? Assim, não... Sim, não tinha como o Jamerson colocar tanta velocidade no lance, né, para você ir de uma forma tão afobada ali. Enfim, a gente espera que pelo menos o jogador do Cruzeiro pegue um gancho aí legal, né? Porque o lance realmente, para quem não viu, é muito feio. Bom, vamos continuar aqui avaliando os jogadores do Bahia, né? Vamos partir para o ataque, porque hoje tivemos um trio: Ademir na ponta direita, Pulga na ponta esquerda e o William José, que já é o novo titular da posição. Rafael Pinheiro. Fábio, eu já disse aqui e repito, né? Eu gosto muito quando o Bahia joga nessa formação com dois pontas abertos, porque eu acho que esses atletas eles têm condição de trazer volume de jogo, dar escape para o Bahia, e em especial em ocasiões como a de hoje, né? Mesmo que a gente imagine aí um jogo 11 contra 11, pela intensidade que o Bragantino colocava no jogo, o Bahia teria que ter a necessidade de fazer essas saídas
nos escapes em velocidade, né? Ter jogadores que pudessem ser acionados para partir para esse 1 contra 1, para fazer essa jogada mais aguda, para perseguir corredor e não somente ficar fazendo girar o jogo pelo meio do campo. Então, Eric Pulga e Ademir são jogadores que reúnem essas características, né? Então, acho que era muito importante que Rogério Ceni pudesse mais uma vez imprimir esse estilo de jogo, consolidá-lo, como me parece que ele está agora convencido. Assim, eu vejo que o Bahia hoje está muito mais próximo de ter essa formação em definitivo, né, do que você jogar, por exemplo, com o Cauli aberto pela direita, flutuando por dentro, que é algo que eu acho que pode funcionar em jogos específicos, em jogos pontuais, onde o Bahia tenha muito mais uma postura mais de proteger o meio-campo, mais de se defender, e não de ver a oportunidade de vencer o jogo, como era o jogo de hoje, né? Mesmo que a gente fale aqui de um Bragantino que está nas primeiras posições da tabela do campeonato, mas o Bahia tinha um caminho para vencer e eu acho que ele não podia abrir mão disso. E eu acho que o Bahia se aproxima mais dos triunfos quando joga com um trio de ataque na sua acepção clássica, aí, né, que é os jogadores de lado de campo, que protagonizam lances em velocidade, que tem criatividade, como tem o próprio Eric Pulga, e com capacidade de finalização, como tem o William José. Então, vou começar aqui pelo que teve a atuação menos destacada desse trio, mas não menos importante, que foi o Ademir. Vou colocar um verde musgo aí para ele. Acho que ele foi o jogador que começou com o melhor volume de jogo no Bahia, foi quem teve mais intensidade para criar jogadas, deu uma bagunçada no lado esquerdo de defesa do Bragantino, cansou muito o sistema defensivo do Bragantino ali pelo lado esquerdo de defesa. Eu acho que isso foi importante para o Bahia achar os espaços no decorrer da partida. Então, às vezes, o atleta não aparece tanto com um gesto técnico, com uma jogada que participa diretamente no gol, mas ele participa, Fábio, em detalhes como esse. Eu acho que é importante a gente ressaltar que Ademir teve essa contribuição, um jogador muito veloz. Na última partida, ele chegou a atingir um pico de 37 km por hora ali naquele contra-ataque no gol que origina ali o terceiro gol contra o Náutico, né, o gol de Michel Araújo. Jogador importante para trazer essas valências. Ainda precisa, obviamente, compensar tecnicamente, melhorando alguns recursos, alguns fundamentos. A perna direita de Ademir praticamente não serve para nada, mas é um jogador que ele tem características importantes para que esse elenco do Bahia possa ir longe, como a gente estava falando ali. Teve seu contrato renovado recentemente, e eu acho que é um jogador útil, um jogador que agrega, e mais uma vez agregou hoje. Vou colocar, portanto, para ele aí o verde musgo. Já do lado esquerdo, a gente teve mais uma boa atuação de Eric Pulga. Ele que é um atleta que a gente cansou de elogiar aqui pelo nível de entrega que ele já tem, de adaptação. Às vezes parece até que Pulga veste a camisa do Bahia há muito tempo, muito mais tempo até do que de fato veste, pela sua capacidade, né, de entrega de resultados. E depois de umas 2 ou 3 partidas um pouquinho abaixo, hoje ele voltou a brilhar no nível máximo do nosso score aqui. Acho que vale hoje um verde mais verde para Pulguinha, porque ele participa, inclusive, das jogadas de gol do Bahia. Primeiro e segundo gols ali, ele tem contribuição, consegue movimentar, gerar jogo, dar passe. Então é um atleta muito importante, um jogador que, dentro dos padrões de mercado que a gente tem hoje também, o Bahia fez um investimento de uma importância de valor baixa até, né, 18 milhões de reais, já recusou propostas na casa de 50 milhões de reais pelo atleta. Então é um atleta que já consegue trazer retorno técnico, e se o Bahia quisesse, já poderia ter dado, inclusive, retorno financeiro, mas obviamente não é isso que o Bahia objetiva para essa temporada de 2025. Então fica aí também o alento, a felicidade para os torcedores do Esquadrão de saber que no lado esquerdo ali a gente tem um atleta com potencial de desenvolvimento ainda maior e que já consegue entregar bons resultados e bons desempenhos, como foi o da noite de hoje. E para fechar, o Man of the Match, né? A gente já pode colocar aí também, Marcinho, você que está na direção dessa live hoje aí, além do verde mais verde, o título de melhor em campo para William José. É um jogador diferente, um centroavante qualificado, tecnicamente refinado, é diferente. É um atleta que consegue agregar muito valor aí para esse ataque do Bahia, principalmente quando ele consegue participar mais do jogo como foi hoje. Às vezes ele fica isolado, ilhado ali, e a gente não consegue ver aquilo que ele tem de melhor. Mas em partidas como a de hoje, onde ele é bastante requisitado, acionado ali, a gente vê o porquê que ele merece a titularidade que tem. Hoje é incontestavelmente titular, é um atleta que consegue agregar muito para o Bahia, porque tem refino técnico, é um jogador diferenciado, dá um passe ali excepcional para o primeiro gol do Bahia, o gol de Juba,
e ainda participa também do segundo gol, dando passe para Everton Ribeiro. Acabou não tendo assim uma chance clara de finalização. As duas bolas que ele teve para finalizar ali, a primeira ele estava meio prensado, por isso acabou preferindo tocar. A segunda, quando ele dominou para chutar, a bola acaba escapando um pouquinho do domínio dele e aí não dá ângulo suficiente para ele fazer uma finalização limpa. Esse Bahia que às vezes exagera na busca pela finalização limpa, e aí acabou que ele não teve, apesar de centroavante, não teve uma chance tão clara de finalização hoje, mas agregou demais, e é por isso que, apesar de Juba ter feito também uma partida soberba, é porque a gente tem que escolher um aqui. Eu vou escolher o William José, Fábio, como melhor em campo. Muito bem. Então, o time titular avaliado, né? O William José aí eleito o melhor em campo. E aí, Ravel, eu queria falar com você sobre o assunto Lúcio Rodrigues, né? Que hoje me parece que ele não só perdeu a titularidade, como perdeu também a vaga como primeiro reserva, né? Porque hoje o Thiago foi quem entrou ali no lugar do William José. Inclusive o Lúcio Rodrigues foi convocado, né, para essa data FIFA e não foi relacionado em nenhum dos dois jogos, né? Foi cortado ali os jogadores excedentes, não ficou nem no banco. Hoje também ficou no banco, nem entrou. O cansaço não é desculpa, né? Porque ele nem foi relacionado para os dois jogos da seleção uruguaia. Na verdade, se tinha alguém descansado no Bahia, era o Lúcio Rodrigues. É justa aí essa perda de hierarquia aí do Lúcio, de titular para segundo reserva? Vamos lá, tem alguns pontos para a gente falar sobre Lúcio Rodrigues, Fábio. O primeiro é que jogador de futebol, de um modo geral, eu acho que assim, a minha avaliação sobre isso no futebol brasileiro, isso caberia até um papo mais filosófico, mas eu vou me ater aqui a esse atleta e vou trazer só um contexto, uma exemplificação do que eu acho que acontece no futebol brasileiro, tá, Fábio? Eu acho o jogador de futebol no Brasil muito mal assessorado. A gente sabe os problemas socioeconômicos que o nosso país tem de desenvolvimento e que muitas vezes o futebol ele é um lugar onde as pessoas elas têm capacidade, condições de sair de uma condição de dificuldade, de pobreza, às vezes até de extrema pobreza, para dar um futuro, um presente, um futuro melhor para si mesmo e para as pessoas que lhe rodeiam. Normalmente essa é a essência do futebol e faz com que muitas pessoas sem instrução, elas acabem chegando num patamar que elas jamais imaginariam que conseguiriam chegar, estavam ali vivendo um sonho e conseguem chegar a isso através do seu trabalho e por toda a glamorização que o futebol tem e seus envolvimentos, né? Eu não conheço a fundo a história de Lúcio Rodrigues, ele também não é brasileiro, mas me parece que ele tem uma questão de falta de assessoramento, como muito se vê aqui, tá? É um jogador que precisa, nesse momento, ser mais acompanhado de perto por pessoas próximas, por pessoas queridas, por pessoas que se importem com ele, sabe? A gente tem até o tio dele aí, que é bem querido pela torcida do Bahia, morando com ele aqui em Salvador, aparentemente, mas assim, acho que ele precisa de mais para o momento. E por que eu tô falando isso? Porque Lúcio, ele tá se queimando com cada coisa que ele faz. São declarações infelizes, né? Ele chegou a dizer aí que preferia jogar de 9 no ano passado, ele falou isso. Aí esse ano que os gols não acontecem mais, ele disse que preferia jogar de ponta, só que essa declaração foi para uma TV uruguaia, gerando ali uma sensação de que ele tentou deixar meio que no ar, nas entrelinhas, de que estava sendo escalado fora de posição pelo treinador, e aí Rogério vem na coletiva no jogo subsequente a essa declaração, dizendo que já havia tratado internamente esse assunto com o atleta, faz com que a declaração do cara pegue mal, aí ele arquiva as fotos com a camisa do Bahia na sua rede social, o que hoje em dia, no mundo de impressões, de aparências, de engajamento, também não é bem visto, né? Então eu acho que falta ainda essa questão da maturidade, do melhor assessoramento de um jogador que já deu o retorno técnico ao Bahia, que levou o Bahia com seus gols a disputar uma Libertadores esse ano, mas que não está atravessando um bom momento e que não está tendo sapiência para enfrentar isso tudo. E a resposta dessa questão, acho que está pesando nisso que você acabou de falar, Fábio. É um atleta que foi para o fim da fila agora como centroavante e vai para o fim da fila como ponta também. Rogério chegou a dizer que vai dar ele a oportunidade de treinar como ponta, mas eu tenho quase certeza que ele não vai encaixar nesse modelo de jogo que Rogério gosta, preconiza, que é
de ser um atleta que possa gerar jogo ofensivo e defensivamente jogando pelos extremos do campo. O próprio Cauli teve dificuldade de fazer isso, demorou para se adaptar, para entender o que o Rogério queria, não à toa jogou muito tempo de falso 9 até que pudesse ali jogar pela ponta, e hoje ele vai dar a opção, dar preferência para jogar num setor que você já tem Ademir, Kaique e Cauli. Dificilmente ele vai conseguir ter minutos suficientes para poder jogar. Eu acho que era melhor ele seguir de fato como centroavante, onde a concorrência era menor, onde até outro dia desses ele era titular da posição, onde ainda brigava pela titularidade com o William José, e depois dessa declaração infeliz, é natural que ele perca minutos até para Thiago, que é um jovem garoto que também está atravessando um bom momento e que justifica, por exemplo, ter entrado na partida de hoje. A preocupação maior que a gente tem agora é de recuperar Lúcio para que ele possa, de fato, voltar a viver seus melhores momentos no Bahia, até porque, e aqui fazendo também uma ponderação em prol do atleta, é um jogador de 21 anos, ainda é muito novo, naturalmente vai errar por questões de maturidade, mas fica aqui a observação que ele, acho que ele nesse momento precisa falar menos e trabalhar mais para recuperar a confiança do torcedor e de toda a comissão técnica. Tá fechado o seu microfone, Fábio. Boa. Não, só falando que me parece que a questão do Lúcio também parece emocional, né? Enfim. Porque o cara caiu muito de rendimento, assim, né? Assim, em tese, ele era para ir evoluindo, né? Assim, e ele vai piorando, né? Ano passado foi muito melhor do que esse ano. E ano passado tinha as oscilações que todo mundo entendia, mas ele entregava, né? Esse ano não tem oscilação, né? Ele só vai mal. Tanto que, de fato, aí virou o último da fila. Sobre esse assunto, o Sir Jeff fala que ele arquivou as fotos com a camisa da Puma. É bom lembrar, ele é patrocinado pela Nike, né? Mas enfim, ele joga num time que é Puma, né? Então não faz muito sentido. E eu acho que ele também, eu não sei se tinha antes, né? Mas pelo que eu vi aqui, ele não tem na bio dele que ele é jogador do Bahia. Tem até o arroba da seleção uruguaia. Vou até confirmar, porque eu vi há alguns dias isso aqui. É exatamente, né? Tem ali o arroba da Federação Uruguaia, o arroba da Nike e o arroba aqui que eu imagino que é da agência dele, né? Do empresário e tudo mais. Mas não tem o arroba do Bahia. Assim, que meio que pega mal, né? Não sei se tinha antes, pode nunca ter tido. Mas assim, era pra ter, né? Do jeito que ele já foi feliz aqui no Bahia, provavelmente tinha, até porque ele demonstrava ter uma felicidade muito grande de estar aqui no ano passado, estava bem encaixado. É aquela coisa, né? Quando a bola não entra lá, acontece de tudo, né? Então fica com aquela sensação também de que ele está potencializando os próprios problemas com mais atitudes. E é melhor você trabalhar, porque quando estava tudo bem, ele estava nos braços da torcida com toda a razão. Ele chegou a ter seu nome gritado na Fonte Nova várias vezes com merecimento. E hoje acaba não conseguindo fazer isso, e como eu disse, tem que buscar se envolver menos em polêmica e voltar a dar alegria para a torcida dentro de campo, porque aí você tem a certeza que a torcida vai abraçar. É assim que funciona em qualquer lugar e no Bahia não vai ser diferente. Muito bem. E o Thiago? Entrou bem? Razoável. Razoável, um garoto bom, acabou não tendo muitas oportunidades ali de ofensivas, né? De criar jogo. Só teve um lance ali que ele quase consegue criar, mas foi interceptado pelo jogador do Bragantino. Acho que tá vivendo um bom momento, até merecendo os minutos que ele tá recebendo. Hoje não fez nada demais, mas é um jogador que eu gostaria assim de vê-lo. Eu, por exemplo, acho mais válido hoje lançar Thiago num time alternativo, começando jogando, do que o próprio Lúcio, que é um jogador que não tem correspondido às oportunidades. Já Thiago entra com muita vontade. Merece, por exemplo, entrar no decorrer do segundo tempo, como foi hoje, no time principal. Se o Bahia vier numa estratégia de descansar jogadores ali na Copa do Nordeste, eu acho que ele, no momento, ele merece a titularidade. Então, vamos insistir em investir no Thiago, que tem mostrado margem para crescimento diferente até do que eu projetava anteriormente. Tá? Um atleta que tem demonstrado que de fato o Bahia pode investir nesse atleta para ter mais minutos, apesar de hoje ter sido razoável, Fábio. Muito bem. Também entraram aí o Kaique, né? O Michel Araújo, que fez um dos gols, o Cauli e o Arias. Vamos lá. Ainda no setor de ataque, a gente teve o Kaique, que, como eu disse, até conseguiu criar ali uma ou duas oportunidades de jogo,
não tinha entrado mal, mas vai pesar aqui na avaliação dele esse gol perdido, né? Um gol que não deveria ter perdido. É importante que antes do jogo de hoje, importante salientar que antes do jogo de hoje, o Bahia tinha saldo zero na competição, porque apesar de ser um time que faz uma quantidade ok de gols, também toma uma quantidade considerável de gols. Então o saldo do Bahia estava zerado. Hoje era uma oportunidade do Bahia dilatar o seu saldo, até dilatou em 3, mas poderia ter dilatado para um saldo de 4 gols e Kaique perdeu esse gol que não se perde. Vou colocar um razoável para ele aí, dando esse puxãozinho de orelha, porque fiquei na bronca aí com esse gol perdido dele. E aí eu vou continuar no amarelo de razoável para Santiago Arias, que assim como a nossa audiência já relatou aqui, acabou sendo um atleta que teve uma atuação mais protocolar, né, não conseguiu gerar muitas oportunidades de jogo. Percebo ele ainda, como eu disse, assim, né, muito freio de mão puxado, né, um atleta que ainda precisa recuperar a sua melhor condição física e sua confiança. Sinto que ainda é um jogador que está sentindo um pouco do resquício mesmo do seu pós-lesão, o que é natural, né? Quando um atleta fica ausente por muito tempo, é natural que você demore um tempinho ali para poder pegar confiança, e acho que é o caso dele. Seguindo agora para o meio-campo, Fábio, a gente tem Cauli, que para mim recebe um verde musgo, um jogador que entrou bem, conseguiu dar alguma movimentação, entrou com a perna mais leve ali, sem ter a responsabilidade tanto de tirar um Bahia de uma condição de um empate ou um resultado desfavorável. Normalmente, quando é assim, Cauli entra bem, é um jogador que tem recurso técnico. Vou dar um verde musgo para ele aí, ele quase faz um belo gol ali no final, até dá uma boa finalização, que exige uma boa defesa do goleiro Cleiton, do Red Bull. Então, eu acho que Cauli merece assim, uma avaliação positiva hoje, verde musgo para ele. E deixei Michel Araújo por último, porque dos atletas que entrou foi quem desempenhou o melhor futebol, não só pelo gol, mas pela capacidade de gerar alternativa de jogo para o Bahia. Ele, antes do gol, tentou um passe em velocidade ali para a Pulga, quase passa. E aí foi bem o uruguaio hoje, mais uma vez, uma boa atuação dele. E dos que vieram do banco foi quem mais se destacou. Por isso, para mim, Fábio, hoje Michel Araújo vai de verde máximo, verde mais verde aí para ele. Boa, então todo mundo avaliado aí, já temos o melhor em campo, que é o William José, né? Menção honrosa também aí para o Michel Araújo. E o Rogério Ceni, qual será o verde E para dele? Luciano Juba também. Luciano Juba foi o Luciano segundo Juba melhor em também campo, também foi o... jogou muita bola. Rogério Ceni vai com verde mais verde também. Acho que ele acertou tudo hoje, tá? Tanto no que diz respeito à apresentação do time, disposição do time, mudanças, timing das mudanças, eu gostei. Apesar de ter visto alguns torcedores falando que achava que ele poderia ter mexido antes, eu entendo o torcedor que pensa assim. Talvez eu não esteja certo assim, né? Mas eu penso que as mudanças elas aconteceram no timing certo, assim, de fazer com que o time mantivesse um padrão de jogo e preservasse ali o seu vigor físico quando as mudanças aconteceram. Então, na minha avaliação, ele foi bem em tudo que deveria fazer, e o trabalho do professor Rogério Ceni em 2025 é um trabalho louvável, destacado, com evoluções em relação ao ano passado também. A gente está falando desse Bahia, né? A gente começou essa live de hoje aqui, Fábio, fazendo um comparativo, um destaque, né, das diferenças do Bahia de 2024 para o de 2025, e eu acho que boa parte da evolução do trabalho se perpassa por essa capacidade de Rogério Ceni amadurecer também o seu trabalho no Bahia, amadurecer o seu perfil profissional, e ele tem conseguido entregar um nível diferente desse Bahia. Quando o Bahia joga um bom futebol e se torna destaque nos programas esportivos do dia seguinte, das redes sociais, como tende a ser amanhã, há uma tendência muito grande de que os perfis de Twitter, de Instagram e os Globo Esporte da vida repercutam os gols bonitos que o Bahia fez hoje, o quase gol que o Bahia perdeu ali antes do segundo gol, que foi uma troca de passes muito bonita. Vai repercutir falando como esse Bahia joga bola, e se o Bahia joga muita bola assim em determinados momentos da temporada, porque ainda oscila, muito se deve ao trabalho de Rogério Ceni de insistir e apostar num time que trate bem a bola, que não se preocupe puramente em se defender. É óbvio que o trabalho ainda tem margem para evolução, para crescimento, para alcance de resultados de maneira mais objetiva, Fábio, mas o bom futebol que o Bahia joga hoje está totalmente na conta de Rogério por acreditar e apostar nesse trabalho e no desenvolvimento dele. Muito bem, então é isso, né? O Bahia aí vai terminar essa 12ª rodada como o melhor nordestino, né? Apesar do jogo a menos do Ceará, que é o mais próximo ali, mais mesmo que jogasse e vencesse, não ultrapassaria o Bahia, que está ali na zona de classificação para a próxima Libertadores e só a 3 pontos do líder, né?
Então, dá para sonhar assim aí na sequência do Campeonato Brasileiro por grandes objetivos, né? A equipe do Bahia nessa temporada, férias agora para a galera, né, Ravel? 15 Isso. dias, descanso e depois Não volta. sei Não se se sabe exatamente se 15, mas é por aí. isso. Não se sabe se vai E ser aí não Copa se do Nordeste, né? Ou se vai voltar no Brasileirão. acho que Minhoca até vai poder falar mais daqui a pouco aí sobre isso, mas existe uma movimentação que até Rogério Ceni falou na coletiva passada sobre a possibilidade de se ter uma rodada de Copa do Nordeste, né, no caso uma fase eliminatória, alguns dias, 5 dias antes, né, da primeira rodada de retorno do Campeonato Brasileiro. Pessoalmente eu sou a favor disso. Eu acho que é interessante você não voltar para um campeonato brasileiro tão importante como esse, frio, né, sem um jogo preparatório antes ali. Até sou a favor que se o Bahia, se por acaso esse movimento não acontecer, que o Bahia marque ali jogos treino, enfim, alguma coisa que possa dar um ritmo de jogo maior para esses atletas voltarem com a intensidade necessária, até porque a volta do calendário do Bahia é um jogo grande, então é importante que o Bahia se atenha a essa preocupação para poder voltar com tudo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora os jogadores terão aí um descanso merecido, afinal de contas, é o time do país que mais jogou até agora, são 44 jogos, Fábio, e isso é muita coisa. Muito bem. Então é isso, passado a régua no Bahia.